Olá, estamos começando a partir de agora mais um Unifra Entrevista. E o tema do Unifra Entrevista desta semana são as mudanças climáticas. Sobre este assunto, o Unifra Entrevista recebe aqui no estúdio da TV Unifra a professora Elsbeth Becker, que é professora do curso de Geografia do Centro Universitário Franciscano, mas ela é também coordenadora do mestrado em Ensino de Humanidades e Linguagens, aqui também do Centro Universitário Franciscano. Professor Elsbeth, muito obrigado por ter aceito o nosso convite e por estar aqui no Unifra Entrevista para falar sobre esse tema, sobre as mudanças climáticas. E eu quero já começar fazendo uma pergunta para a professora, que daqui a pouco a expressão que eu estou utilizando não seria mais correta. Nem bem mudanças, mas alterações climáticas. Este é o termo que mais se adapta a um contexto de século XXI, professora. Para determinar, para denominar, eu colocaria assim, essa questão das mudanças que estão ocorrendo com o clima aqui na Terra. Mais uma vez, muito obrigado por estar conosco aqui. Obrigada também, né? E o clima, né, ele é um fenômeno natural, né? E como um fenômeno que vai estar integrado com vários elementos, né? Ele vai ser dinâmico e ele vai mudar, né? Então, a mudança climática é um processo natural, né? Mas a partir, né, de uma inserção antrópica mais contundente, a partir da queima de combustíveis fósseis, né, também há pesquisas que já relacionam, né, a ação antrópica, né, a uma aceleração ou até um aprofundamento ou novas circunstâncias. E aí muitos pesquisadores defendem, né, que talvez seria melhor usar, como você falou, alterações climáticas. Sim. As mudanças, elas sempre vão ocorrer, o clima vai estar sempre, né, em mudança, né, se considerarmos a história da Terra, né, as diferentes eras, né, e aí a gente vai se deparar, né, com diferentes paisagens na superfície terrestre. Sim. Né? Se a gente fosse denominar, então, o que seria mudança climática e alteração climática, até para o nosso telespectador entender. Mudança, o que seria mudança climática? Então, elas professor? podem aparecer como sinônimos, Sim. né? Pode aparecer, se alguém estiver pesquisando na internet, o que é muito legal, né? Então, elas vão aparecer como sinônimos. Mas o ideal, né, é que a mudança climática é o processo natural. O clima vai estar mudando, né? Então, assim como aqui no Rio Grande do Sul, nós já tivemos um grande deserto, né? Ausência total de chuvas, né? Então, nós tivemos uma mudança climática para inserir todo um novo ambiente, né, de clima. Isso seria uma mudança climática na própria história, né, das eras geológicas da Terra. Sim. E alterações, como a palavra diz, você está alterando o clima. Precisa de uma ação. De uma ação, e daí, no caso, quem altera, né? Digamos assim, o elemento hoje que faz parte da vida na Terra, né? A Terra é uma complexidade de vidas, né? Mas quem altera é a inteligência. E a inteligência, no caso, quem, né, se intitula com ela é o homem. E é ele que está interferindo, sim. Seria o principal responsável pelas alterações climáticas. A professora falou dessa questão, né, do deserto no Rio Grande do Sul, enfim, dessas mudanças e tudo mais. De quanto em quanto tempo nós temos? Porque a Terra ela tem mais de 4 bilhões de anos, é isso? Isso. 4,6? 4,6 bilhões de anos de existência, né? Desde isso. o Big Bang, lá vamos colocar assim. Tá? Uhum. Ao longo desse período todo, professora, pelo que os cientistas já estudaram, quantas mudanças climáticas por quantas mudanças climáticas a Terra já passou? Pois é, elas são catalogadas como eras geológicas, né? Então nós temos aquela primeira que é a Azoica, onde não, né, onde apenas o planeta estava se organizando como bola de formação, como Sim. bola de fogo. Ainda como um pedaço do Big Bang, digamos assim. Isso, né, como uma grande bola de fogo. Perfeito. Né? No momento, e aí está a importância, né, da atmosfera. No momento que se instalam, né, as primeiras chuvas da própria formação, né, dos elementos químicos que saem do planeta, né, se instalam as chuvas na atmosfera. E elas contribuem para o resfriamento. Aí se tem uma nova era. Então, o que demarca realmente as eras geológicas, né, os elementos são fortemente climáticos. Aí, como você perguntou, né, a Azoica, né, aí se entra para a primeira era, né, que é a pré-cambriana.
e ela é subdividida em arqueozoica, proterozoica. Aí pré-cambriana, paleozoica, mesozoica e a atual é a cenozoica. E só na cenozoica que vai aparecer o homem. Então nós vamos ter muitas mudanças climáticas sem a presença do homem. Sim. Né? Mas o homem, ele vai interferir sim. Perfeito. Talvez a maior interferência, a maior alteração climática que o homem pode provocar é a partir do advento da Revolução Industrial, professora, a gente pode colocar dessa maneira? Ou a partir da Revolução Comercial, que necessariamente não deixa de ter um pouquinho de revolução e de participação da indústria também nesse processo? Com certeza. Digamos assim, o processo comercial, né, das grandes navegações foi o antecedente, né? Então, e não se pode dizer que o homem, né, enquanto medieval, enquanto, né, escravocrata, não interferia na natureza, ele vai interferir. Mas, né, o que a maioria dos pesquisadores, né, e eu compartilho com esta ideia, que é a partir da queima dos combustíveis fósseis, carvão, sim, primeira revolução industrial. Perfeito. E aí, se você pergunta, eu responderia sim, que é o mais contundente é a partir da Revolução Industrial. Aí depois vem o petróleo, né? E atualmente já se procura, né, a partir da Segunda Guerra Mundial, década de 60, 70, alternativas, né? Então, outras formas de energia, né, para justamente diminuir este impacto na atmosfera, né? Mas aí também nós temos um grande aumento do consumo, né? E o consumo, por sua vez, ele também vai impactar. Sim. Né? E para produzir qualquer, né, objeto de consumo, vai estar se produzindo e vai estar se interferindo na atmosfera. Né? Então, é uma aceleração, né, da interferência na atmosfera e na biosfera como um todo. Sim. Né? Deixa eu aproveitar, professor, e lhe perguntar. A incidência de alterações climáticas por conta de efeito estufa, por conta de outros fenômenos que geograficamente ou enfim, o próprio estudo do meio ambiente já apontam, eles também de certa forma contribuem para mudanças climáticas? Contribuem, com certeza. De que maneira? E de que maneira? Tem vários ali, né? Tem o efeito estufa, que eu acho que é talvez o mais danoso. Né? E aí temos que ter bem claro isso. O efeito estufa, ele é um fenômeno natural, né? A vida na Terra precisa desse efeito estufa. Tá, mas o que ocorre é a quantidade no momento assim, porque se nós não tivéssemos o efeito estufa envolvendo, né, o nosso globo aqui, né, a nossa Sim. atmosfera aqui, ó, envolvendo a gente aqui, ó, o que iria acontecer? Nós iríamos morrer de frio. Todos os animais, né, e também as plantas, porque no momento que nós não estamos recebendo a luz do solar, né, então se nós não temos o efeito estufa nos envolvendo, né, todo o calor do dia ele vai embora para a estratosfera e aí as temperaturas abaixam muito, né, e aí não teria, então o efeito estufa ele é um fenômeno natural e absolutamente necessário inclusive para a permanência da vida. Da vida como ela Sim. está. Mas quando que ele se torna prejudicial? Pois então? Quando há os elementos, né, poluentes nessa atmosfera, que vão entrar nessa atmosfera, os poluentes, o CO2, o gás carbônico, todos aqueles poluentes, né, que descendem ou que vão ser emitidos pelos nossos automóveis, né, pelas nossas fábricas, pelas queimadas, né? Então é essa fumaça, vamos dizer assim, mas os poluentes, ó, que ficam estacionados, né? E aí o que acontece, né? Então a circulação do ar, ela fica contida. Sim. E aí dá aquela sensação de mormaço e aumento da temperatura. Sim. E aí desencadeia, né, o aumento da temperatura, doenças, né, tanto de pele como as respiratórias, e as plantas também vão sofrer com isso, né? Sim. Elas sofrem também. É a partir do efeito estufa, então, professora, que a gente pode colocar, por exemplo, o ano passado, 2016,
pela pesquisa que eu fiz, pelos registros que eu fiz aqui até para a produção do programa, desde que começaram os registros de temperatura, nós tivemos o ano de 2016 como o ano em que foram registradas as maiores temperaturas aqui na Terra, temperaturas muito altas em termos de média, né? E a tendência é que para 2017, o verão do hemisfério sul, eu coloco assim, ele também se encaminha para isso e talvez até para superar medidas coletadas as de 2016. Por que isso ocorre e isso está diretamente relacionado ao efeito estufa? Está relacionado ao efeito de estufa, às ilhas de calor, porque nós vamos ter um aumento da urbanização em todo o planeta. E automaticamente as ilhas de calor se formam, né? Se formam. Porque é aquela questão do concreto, né? Que o concreto absorve mais energia e tudo mais. Exato, absorve mais, né? Sim. E também remete mais calor de volta à atmosfera. Então isso também vai contribuir. Nós estamos tendo muito aumento da urbanização, de áreas asfaltadas, né? Menos áreas verdes, porque as áreas verdes, além de diminuir a temperatura do ar, né, elas também purificam, né, o CO2, né? Então tem tudo isso aí. Então a vegetação, como está diminuindo, né, também então impacta o efeito estufa, a ilha de calor, né, das áreas urbanas. E naturalmente o clima, isso é um fenômeno natural. Nós vamos ter também o efeito da continentalidade. Então, quando se tem notícias do verão, né, que ele foi muito acentuado, né, na Europa, né, então aonde? Mais para o interior da Europa, né, Alemanha, Rússia, Polônia, né, que quanto mais para o interior do continente, nós vamos ter o efeito da continentalidade. Então, aumenta a temperatura como um fenômeno natural. Sim. E aí, ainda com o efeito da urbanização, mais o efeito do estufa, né, aumenta mais ainda. E aí, né, aumentam bem as temperaturas e também causa a morte, né, de pessoas que não estão acostumadas ou têm algum tipo de uma outra debilidade, né, para não enfrentar tanto calor. Sim, algo que infelizmente vem se tornando cada vez mais comum neste século XXI, né, professora, e que com certeza provocam constantes avisos por parte dos cientistas. O Unifra Entrevista vai fazer um rápido intervalo agora aqui sobre esse assunto. A gente está falando hoje sobre as mudanças climáticas. A professora Elsbeth Spodbecker, professora do curso de Geografia, é a nossa convidada. Depois desse intervalo, rapidinho, de um minuto, nós vamos voltar para falar de um assunto que dominou os noticiários nas últimas semanas, que são as questões dos furacões, né? Principalmente na América Central, ali na região do Caribe. De que maneira eles se formam, por que eles se formam e se, por exemplo, um furacão pode atingir países, por exemplo, que são banhados pelas águas do Oceano Atlântico, mas no hemisfério sul. Um minuto e nós já voltamos. Dia 14 de novembro é o Dia Mundial do Diabetes. Você está com sua glicose alterada? O que comer? O que evitar? O que a gente recomenda, o que a Sociedade Brasileira de Diabetes recomenda é fazer várias refeições ao dia, utilizar alimentos integrais, comer verduras e legumes pelo menos 3 vezes ao dia. Frutas, cuidado com as frutas, elas podem alterar sua glicose. Parecem inocentes, mas não são. Então, comer as frutas com casca, se possível, e se a sua glicose estiver extremamente elevada, coma a fruta com um pedaço de queijo, coma a fruta com um iogurte natural desnatado. Coma bem com os alimentos adequados. Fruta, quantidades pequenas, verduras e legumes, quantidades grandes. Somente alimentos integrais. Estamos de volta com o Unifra Entrevista e o Unifra Entrevista desta semana tem como tema central as mudanças climáticas, né? Nós estamos recebendo aqui no estúdio da TV Unifra a professora Elsbeth Spodbecker, que é professora do curso de Geografia do Centro Universitário Franciscano, mas ela também coordena o mestrado em Ensino de Humanidades e Linguagens e é a quem nós mais uma vez, professora, agradecemos
por ter aceito o nosso convite, por estar aqui no Unifra Entrevista. Nós estamos falando então das mudanças climáticas, falamos de alterações climáticas propriamente ditas. E aí no final do primeiro bloco, lá eu dizia que a senhora permaneceria conosco aqui para falar sobre a questão dos furacões, né? Recentemente nós tivemos o furacão Irma, né, arrasando ilhas do Caribe, né, assustando a América Central, o próprio sul dos Estados Unidos, ali na região da Flórida. Por que os furacões se formam? Eles são processos naturais também de formação por conta do planeta Terra, ou são alterações climáticas extremas e que provocam exatamente essa destruição e tudo mais? Eu gostaria que a professora explicasse para a gente. Então, a atmosfera, ela é dinâmica, né? Então, ela vai ter esses processos, as né? correntes de ar, as correntes marítimas. As massas muito de por ar. conta do processo de rotação da Terra, né? Também. E eu acho que também da translação, né? Também, Perfeito. né? Influi ali, né? E aí, claro, vai influenciar também a temperatura, né? Dessa atmosfera. E tudo isso interagindo, né? Esses elementos, né? Aí nós vamos ter velocidades, né? Diferentes. Essa atmosfera nunca vai estar parada, por mais que a gente tenha às vezes a sensação de que o ar está parado. Sim. Né? Mas se tem então ventos, né, e outros que alcançam então algumas velocidades, né, muito rápidas, e aí acaba se caracterizando um furacão, né? Então os furacões, a pergunta é um processo normal do planeta? Né? Ele é uma questão... Sempre tivemos a existência e sempre vamos ter. Provavelmente sempre iremos ter. No hemisfério norte, isso. Isto, né? Mas no hemisfério sul poderemos vir a ter também. Opa, né? olha só, primeiro no hemisfério norte. Vamos aproveitar, professor, esse globo, explica pra gente qual é o processo normal digamos, de formação de um furacão. Geralmente é nessa região ali do Caribe e na Flórida, ali ao sul dos Estados Unidos, a sudoeste eu colocaria assim. Isto. Esta é uma região assim que historicamente, né, ela vai ter registros de ocorrências, né, de velocidades de ventos, né. O que nós temos aqui, né, e aí é uma atração turística, né, nós temos águas, né, quentes aqui, e isto vai ser uma influência da corrente marítima do Golfo. Ela vai se formar na região do Equador e no seu deslocamento ela vai abranger toda essa área do Caribe, né? E a normalidade dessas águas, né, são águas quentes em torno, né, de 27 graus. Sim. Então ela vai fazendo esse deslocamento, né, aqui, né, no Oceano Atlântico, na costa dos Estados Unidos, depois ela se desloca, né, e vai banhar também a Europa. Perfeito. Então aqui nós temos um cenário de águas quentes, né, de evaporação, né, da linha aqui, de baixas latitudes. Então água quente, mais a baixa latitude, né, ou média latitude também, nós vamos ter um processo de evaporação. Mas uma evaporação muito rápida. Muito rápida, exato. E também o ar, né, mais quente vai se tornar mais leve e ele alcança velocidades. E ao conseguir esta velocidade, ele também, como ele fica mais quente, ele alcança, né, altitudes. E lá em altitude ele vai encontrar o ar mais frio. E ao encontrar o ar mais frio, ele vai ganhar o formato de espiral. De um cone, assim, E aí ele vai se deslocar em forma de cone, né? E aí ele vem vindo, né? E quando ele atinge o continente onde estão as pessoas, aí decorrem então as destruições. Sim, mas é também quando ele atinge o continente que de certa forma ele perde a força. Justamente porque ele não tem mais o processo de evaporação, a água quente e tudo mais, é isso, né? Isso, aí também, né, ele vai desacelerar em função disso. Então, resumindo a tua pergunta, é um fenômeno natural? Sim, é. Mas esse aquecimento dessas águas aqui estão atingindo, temperaturas acima do normal. Sim. E isso pode estar, sim, relacionado com o aquecimento, né, do planeta, em função do efeito estufa, em função das ilhas de calor. Sim, sim. Né? Eu quero tomar licença rápido, professora, também, aqui do globo terrestre que a senhora trouxe para nós, e quero mostrar essa região aqui, que é a região onde se forma o fenômeno El Niño, né, no superaquecimento das águas do Pacífico, que ocorre mais ou menos nessa região aqui, né, na região do Equador aqui e tudo mais. E por que eu quero mostrar isso?
A temperatura aí, professora, quando há formação, por exemplo, e isso de certa forma é uma alteração climática, né, já detectada pelos cientistas, a água muitas vezes chega a uma temperatura de 32 graus Celsius, né, nessa região, quando o normal dela é 27, 28, se eu estiver errado, por favor me corrija, 25 talvez. Então há uma elevação em 5, 6 graus, né, às vezes até 7 ou 8 graus muito rápido. Nós poderíamos ter o processo de formação de um furacão nessa região aí por conta do fenômeno El Niño? Nesta região aqui também poderíamos ter, né? Talvez não tão acentuado como aqui, porque aqui nós vamos também ter a ação, né, dos alísios e dos contralísios. Perfeito. E aqui não tanto, né? Mas, pelo que a gente conversou antes, poderíamos ter também. Então, nesse caso, no hemisfério sul, nós poderíamos ter a incidência de furacões, mas a partir do Oceano Pacífico, não do Oceano Atlântico, porque em Santa Catarina, anos atrás, nós tivemos o registro, né, de um furacão. Tivemos o registro e aqui, segundo alguns estudos, né, e aí são estudos assim preliminares, que nós vamos entrar, né, numa história aqui em que nós vamos ter mais, né, o aparecimento desse tipo de fenômeno. Sim, né? Isso num passado bem remoto ocorreram, no caso, furacões nessa região, na costa brasileira, eu colocaria, ou nós só poderemos vir a ter num futuro? Poderemos vir a ter num futuro, né, em função, né, porque aqui nós temos uma massa tropical atuando, né, então é uma massa de ar quente, né, e ela também pode, então, né, se acentuar com uma alteração, né, climática em função, né, e aí pode acelerar a velocidade do vento e que pode, então, desencadear um furacão, um ciclone. É isso que eu né? ia perguntar. Os ciclones, eles ficam restritos ao hemisfério norte ou não? Eles também podem ocorrer no hemisfério sul? Não, eles podem ocorrer também no hemisfério sul. E para a gente né? diferenciar, para quem está nos acompanhando no Unifra Entrevista, qual a diferença do furacão para o ciclone, professor? O furacão, ele vai ter um aquecimento, né, em altitude, né, e aí ele forma aquele cone e aí ele se desloca dessa forma. Perfeito. Né? Já o ciclone não, né, ele vai ter um aquecimento mais no sentido horizontal, né, aquece e aí ele ganha velocidade e vai se deslocando. Mas também assume aquele formato de cone. Também né? assume. Não tão grande quanto um furacão, mas também ganha esse formato. Tanto é que às vezes, assim, quando vem as notícias, né, num primeiro momento os cientistas têm uma dúvida, foi um ciclone ou foi um furacão, né? Justamente por essa semelhança que os dois possam apresentar, né? E o homem, ele pode em algum momento deter a ação de furacões ou evitar a formação de furacões ou de ciclones, ou como a professora colocava, por ser um fenômeno já natural do planeta Terra, não tem como evitá-lo? Assim, uma coisa que nós temos que ter enquanto humanidade, né? Que a gente tem uma certa dificuldade de entender. O planeta, ele é um organismo vivo e ele funciona, né? Ele vai ter a sua vida, né? Então nós vamos ter terremotos como uma coisa absolutamente normal, né, do funcionamento da Terra. Sim, né? Da funcionamento crosta geológico. Né? Da mesma forma, né, nós vamos ter um funcionamento absolutamente normal da atmosfera que envolve esse planeta, né? E esse funcionamento da atmosfera é dinâmico, né? Então isso vai fazer parte, né? Então o que o homem pode fazer, né? Ele hoje com as tecnologias, com a inteligência, ele pode prever, né? Prever talvez não com uma exatidão, nós não ainda podemos prever terremotos, né? Nem talvez, né, os ciclones e essas questões, mas nós já evoluímos com essas tecnologias. Mas a principal questão do homem, né, é entender que o planeta é um bem comum, o clima também. E como um bem comum, como uma coisa viva, precisa ser cuidada como qualquer vida, né? Perfeito. E aí, qual é a ação do homem? Tomar toda a sua inteligência para o cuidado com essa vida como ela é. Não tentar mudar ela, mas estudar como ela funciona, né? E se integrar a esse processo, né? E claro,
diminuir assim drasticamente a emissão, né, dos poluentes no ar, no caso Sim. da atmosfera. Talvez por isso, então, que de certa forma essa ideia vá ao encontro do que a campanha da fraternidade, de certa forma, pede, professora, exatamente. né, biomas brasileiros e defesa da vida. Exatamente. É isso, que inclusive até já foi assunto, né? Aqui no próprio Unifra Entrevista, foi assunto no Jornal do Unifra, enfim, já foi assunto aqui na TV Unifra, né? Exatamente. Esse é o sentido, a gente tem que observar que mudanças climáticas, elas sempre vão ocorrer, as alterações de certa forma também, mas o homem precisa dosar a ação dele em síntese em relação às alterações climáticas, é isso? É isso. E é esse também o legado que o Papa Francisco, né, tenta, né, deixar para nós e que alguns governantes também já incluem a fala do Papa, né, nas suas pautas, né, de reunião, quando a questão é, né, diminuir a emissão de poluentes. Sim. E aí depende de religiões, né? Então é uma questão realmente de cuidado com a vida. Se não houver isso, a gente com certeza não só vai passar por mudanças climáticas, mas vai sofrer muito mais por conta das alterações climáticas. E aí essas alterações podem causar doenças, pragas, né? Então uma infinidade de coisas, mudanças da temperatura, né? Perfeito. Então, uma infinidade de coisas que vão afetar, sim, enormemente a vida no planeta. Tá certo. Professor Elsbeth, nosso tempo está acabando, infelizmente, né? A conversa está muito boa e acredito que quem gosta de geografia, gosta dessa parte assim, deve se encantar muito por esse assunto. Eu sou suspeita a falar porque eu gosto muito disso também, professora. Professora Elsbeth Spodbecker, que é professora do curso de Geografia aqui do Centro Universitário Franciscano e também coordenadora do mestrado em Ensino de Humanidades e Linguagens. Muito obrigado pela sua participação aqui no Unifra Entrevista. Obrigada também. Nós voltamos na próxima semana com um novo assunto. Eu lembro você que o Unifra Entrevista na íntegra está no nosso canal do YouTube, o Unifra Online. Você pode também acompanhar as reprises do Unifra Entrevista aqui pela TV Unifra, pelo canal 15 da NET. Um grande abraço a todos, nós voltamos na próxima semana com um novo tema. Até lá!